Mas uma coisa interessante eu queria trazer para a meditação dos irmãos. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Olha aí. Diz assim, é só um versículo, mas que me chamou muita atenção. Olha aí o que ele diz. E a Sete nasceu também um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Está aí uma das coisas que eu acho bonito na Bíblia, é todo o versículo que fala da importância de nós invocarmos o nome do Senhor Deus. E eu quero que você preste atenção, se você leu já o início da Bíblia, no livro de Gênesis, você vai ver que Deus formou Adão e Eva. Aquela família íntegra, perfeita, Deus os visitava todas as tardes. Deus vinha conversar com eles pessoalmente. Aí, os irmãos conhecem a história, houve a queda do homem, a queda moral, a desobediência daquele casal, os fez perder a bênção de Deus. E aí a história continua e eles têm 2 filhos. Os irmãos lembram? Lembram quem foi o primeiro filho do casal? Os 2 primeiros filhos, Caim e Abel. E os irmãos lembram da história, é comum, até para quem não lê a Bíblia, mas já ouviu falar que por uma situação trágica, Caim, por inveja do seu irmão, por perseguição ao seu irmão, por algo que nós até não está claro, ele resolve matar o seu irmão Abel. E mata Abel. E aí a descendência de Adão começa a crescer a partir de Caim. Aí você olha, o que cresce de Caim é só maldade. Você encontra uma descendência de Caim fazendo um monte de coisa errada. Teve um dos descendentes dele, chamado Lameque, que era um cidadão tão mau, que ele matou um outro porque pisou nele, tropeçou nele. Ele mata o cidadão. Tal era a violência daquela geração de Caim. Mas aí Deus permite a Adão e Eva ter mais um filho. E este filho, chamado Sete, ele teve um filho, que era neto de Adão e Eva, e o filho dele era Enos. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O que eu vejo é um padrão que ia caminhando para a decadência. Em algum momento, Deus levanta, através de Sete, uma linhagem que se volta para o Senhor e passa a partir dali a invocar o nome do Senhor. Porque Abel, a grosso modo, podemos dizer que representaria as boas pessoas e Caim as más pessoas que perseguem as boas para as destruir, porque o mal induzido pelo diabo quer destruir tudo o que é bom. Como Jesus mesmo revelou depois, o adversário, nosso inimigo, ele vem para 3 coisas em relação ao homem: roubar, matar e destruir. Se nós pudéssemos resumir as atividades do inimigo da nossa alma, seria essa: roubar, matar e destruir. Mas Deus, na sua misericórdia, não permitiu que aquela linhagem continuasse no erro. Ele levanta Sete. E através de Sete, Deus levanta um homem. E a partir dali, os homens começam de novo a invocar o nome do Senhor. E até hoje, irmãos, é importante nós invocarmos o nome do Senhor. Invocar significa clamar por Ele, desejar a sua presença, querer ter comunhão com o Senhor, querer viver próximo de Deus. E nós devemos invocar o nome do Senhor, porque ainda há tempo para nós fazermos isso.
Se você abrir a Bíblia em Isaías 55, versículo 6, diz assim para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, quando nós devemos clamar ao Senhor? Quando ainda é tempo. Porque a Bíblia nos ensina que o tempo que Deus nos dá sobre esta terra tem um limite. Nós não vivemos para sempre. No começo da humanidade, nós vemos pessoas cujo relato diz que viveram 900 anos. Às vezes a gente até brinca com alguém que é muito velho e diz assim: esse aí tem a idade de Matusalém, que foi aquele homem que morreu quase com 1000 anos. Mas ali era uma outra realidade, era uma outra vida. A partir de dado momento, nós não passamos de 120 anos, quando muito. Ainda se ouve um relato ou outro de alguém mais velho, mas o fato é que Deus nos deu um tempo limitado. Nós hoje vivemos 60, 70, 80 anos. Com a evolução da medicina, às vezes a gente chega até um pouco mais. Porque antes, com 50, um infarto matava, um derrame matava. Hoje você consegue ser socorrido e viver mais um pouco, funcionando o corpo pela metade, sem falar, comendo por uma sonda, respirando por uma cânula, mas vive. Mas às vezes já não dá tempo mais de fazer nada, porque a oportunidade da nossa vida passa. Então a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto está perto. Nós não podemos nos cercar daquela desculpa de que amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou melhorar. Se eu não oro, mas eu vou orar mais, eu vou me dedicar. Você quer ver uma coisa engraçada? Pense em há quantos anos você promete para si mesmo no final do ano. Nós estamos chegando no final do ano. Aí começa aquela coisa emocional da virada do ano e nós começamos a dizer: não, 2019 vai ser um ano melhor. 2019 eu vou estudar mais. 2019 eu vou me dedicar mais à igreja. Aí você começa a esboçar um monte de planos. Olha há quantos anos você esboça planos, principalmente planos de se dedicar mais ao Senhor, de buscar a Deus, de estar em comunhão com Ele, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Mas aí você olha para trás e vê que todos os seus projetos você não conseguiu seguir em frente. Mas eu quero lembrar o que a Bíblia diz, que nós devemos invocar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Porque a nossa vida ela pode ser breve, mais do que nós imaginamos. Nós podemos nunca sair do lugar se ficarmos sempre dizendo amanhã vai ser. A Bíblia diz para nós, tem um versículo que diz assim, que a hora, em outras palavras, que a hora é agora. Que você deve buscar a Deus já. Que você não deve deixar para amanhã. Há um ditado popular que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque isso é uma realidade. Quem vive diferente disso, vive uma vida travada. Não consegue avançar nos seus objetivos. Quando você fica com todas as suas energias só planejando, só bolando, só criando e não põe a mão na massa, você não sai do lugar. Parece que isso é em todos os segmentos da nossa vida. Planejar é importante. Nos preparar, nos fazer projetos, estar ali, se estruturar é importante. Mas mais importante é você começar, é você ir em frente, é você prosseguir. Em relação a Deus é a mesma coisa. Devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar e nos desligar de todas as desculpas que nos fazem ser menos fervorosos, menos dedicados, menos santos, menos empenhados nas coisas de Deus.
Nós devemos buscar a Deus e invocar seu nome quando nós queremos ter respostas. Observe o que aconteceu com Jeremias no capítulo 33, versículo 3. É um versículo muito, muito lindo, que diz assim: o Senhor fala para Jeremias e diz para ele: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Você invoca ao Senhor porque ainda é tempo de buscar e o tempo está passando. Você invoca ao Senhor porque você quer dele respostas para a sua vida. Há coisas da nossa vida que é só Deus que pode nos trazer respostas. Jeremias, ele viveu, se você ler o capítulo 32 e 33, aí vê o seguinte: Jeremias, ele estava vivendo uma fase de Jerusalém, que Jerusalém estava para ser invadida pelos babilônios. E a cidade já estava cercada, já estava entrando em necessidade, porque o exército da Babilônia enorme do lado de fora, e eles presos dentro da cidade. E Jeremias recebeu uma palavra do Senhor que dizia assim: olha, fala para o povo se entregar, porque eles serão levados, vão viver na Babilônia, vão prosperar lá, e ao fim de 70 anos eu vou trazê-los de volta para esta terra. Jeremias pregou, falou, e o rei e alguns generais achavam que ele estava desanimando o povo, que aquilo não era a palavra de Deus. Prenderam Jeremias. Aí lá na prisão, Deus fala com Jeremias de novo e diz assim: eu vou mandar um parente teu para te vender um terreno, compra o terreno. Aí quando Jeremias menos espera, aparece o seu primo, Ananel, e disse: olha, tu és o remidor, tu és a pessoa de direito, compra meu terreno. Quando ele ouviu, ele disse: o Senhor já falou comigo, vou comprar. Comprou o terreno, fez a escritura, e olha a palavra de Deus para Jeremias: coloca dentro, sela a escritura, põe dentro de um vaso para que ela fique preservada muitos dias. Porque eu vou mandar esse povo para fora. A cidade vai ser queimada, incendiada e destruída. Mas ao fim de 70 anos, eu vou trazer o povo de volta. E eles vão comprar terras nesse lugar, vão prosperar, vão reconstruir. E tu terás teu terreno neste tempo. Jeremias ouviu aquela palavra e ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, é isso mesmo? O povo, nós estamos para ser destruído, é isso mesmo, Senhor? É isso. E ainda mais, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, mistérios daquilo que ainda Deus iria fazer. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida, pelas quais deveríamos invocar o Senhor, é na hora de tomarmos decisões. Quando eu tenho que tomar decisões, como Jeremias, compro ou não compro o terreno, faço ou não faço, você precisa saber que Deus, ele está ao seu lado para lhe dar respostas. Uma vez Davi foi para a guerra, e ele foi, na época ele era aliado dos filisteus. Quando ele chegou para guerrear, porque naquela época era uma coisa curiosa, os reis definiam dentro do ano, eles definiam um tempo para a guerra. Já era uma coisa assim, quase que da cultura. De tal a tal período é guerra, vamos guerrear. E aí se juntavam os povos para as batalhas. Naquela época, Davi tinha aliança com os filisteus. Quando ele chegou para a batalha, os filisteus disseram: não, Davi não vai lutar conosco, porque ele pode se arrepender de estar aqui conosco e se virar contra nós, querer batalhar contra nós, manda voltar. Quando Davi volta à cidade onde ele morava, com 600 homens e as suas famílias, uma cidade chamada Ziclag, tinha sido invadida por um grupo de rebeldes do deserto, um bando do deserto, de amalequitas, e levaram todo mundo. Levaram as esposas, levaram os filhos, levaram tudo que tinha dentro das casas, os animais, deixaram a cidade zerada e ainda tocaram fogo. Quando Davi chega, depois de 3 dias de caminhada, Davi chega, ele olha de longe a cidade pegando fogo, aí ele corre desesperado. Chegou ali, não encontrou ninguém, tudo queimado, aí ele corre, porque os homens dele ficaram com tanta raiva que queriam apedrejar Davi, queriam matar Davi.
Aí a Bíblia diz que Davi encontrou força no Senhor. Ele foi clamar ao Senhor: Senhor, me responde, o que eu devo fazer? Eu devo perseguir esses homens. Eu vou atrás deles, não sei nem para onde eles estão, mas eu devo ir. O Senhor disse: vai, porque eu vou te entregar eles nas mãos. Davi sai sem saber de nada. Deus conduz Davi de todos os pontos que ele poderia ir, norte, sul, leste, oeste, ele vai no caminho certinho. No meio do caminho ele encontra um homem que foi abandonado pelos amalequitas, um egípcio que adoeceu e eles largaram lá. Você conhece um exército que larga seus soldados doentes? É aquele. Nós não largamos os nossos doentes, nós não largamos os que estão precisando de nós. A igreja existe, Deus nos deu seus dons para que nós possamos assistir uns aos outros. Mas aquele homem foi largado pelos amalequitas, que é um retrato do mundo. O mundo nos abandona, mas o Senhor nos ampara. E a igreja que foi comprada com seu sangue, ela é como bom samaritano, ela estende a mão para todo aquele que precisa. E aí Davi encontra aquele homem e ele diz tudo: olha, eles foram para tal lado, eu te guio até lá. E Davi foi lá, derrotou aquele exército, cansado como eles estavam, recuperou todas as mulheres, todas as crianças, todos os bens, voltou com uma grande vitória. Sabe por quê? Porque ele invocou o nome do Senhor e Deus lhe deu resposta. Quando nós estamos diante das escolhas da vida, precisamos aprender a invocar o nome do Senhor, porque quando nós o invocamos, ele nos responde. É o que diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei. Quando nós cremos no Senhor e o invocamos, nós buscamos a sua presença e ele nos dá respostas. A Bíblia diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o guiará no caminho que deve seguir. Quando você coloca a sua vida na presença de Deus para buscar a Deus, Deus, de uma forma sobrenatural, lhe conduz pelo caminho certo. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Deus quer nos dar um fim que nós desejamos. Nós estamos vivendo atrás de prosperidade, de alegria, de paz para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Vivemos atrás de saúde, queremos ter conforto. Sabe onde nós vamos encontrar? Na presença do Senhor. Porque Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquele que invoca o nome do Senhor, que busca o nome do Senhor, ele recebe sobre si as bênçãos do Senhor. Mas um dos principais motivos que levam o homem a invocar o nome do Senhor é quando ele vive na angústia. Se você abrir aí o Salmo 50:15, a Bíblia diz assim, o Senhor dizendo assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não existe uma hora melhor para nós buscarmos ao Senhor do que o momento da angústia. Às vezes a angústia aparece na nossa alma. Quem já leu o livro de 1 Samuel já deve ter visto a história de Ana. Ana foi uma mulher normal de Israel. Ela era casada com um homem que, pela tradição, era normal, eles tinham 2 esposas. Só que uma esposa, ela teve filhos, e Ana nunca teve filhos. E aquilo, para uma mulher daquela época, era uma maldição, era uma vergonha, era algo assim de deixar a pessoa deprimida. Ana vivia deprimida. Além do fato de não ter filho, a outra ainda provocava ela. Olhava para ela e dizia: tu não tem filho, eu tenho. Só que o marido amava muito Ana. Quantas vezes eles viajaram da cidade deles até a cidade de Siló, e ali eles iam servir ao Senhor, todo ano eles iam. E Ana tinha época que ela ia deprimida, não queria comer, vivia triste, vivia abatida. Até que um dia Ana resolveu invocar o nome do Senhor. Um dia Ana decidiu orar ao Senhor. Ela chegou com o coração estraçalhado. Ela entrou no santuário, se ajoelhou,
começou a chorar e a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, olha para a minha aflição e para a minha angústia. Ela orava e chorava. Ela não emitia sons pela boca, entendíveis. Tanto que o sacerdote olhou e perguntou: mulher, tu está embriagada? Ela disse: não, eu não estou embriagada. Olhe no versículo 10 do capítulo 1, ela diz lá que ela estava com a alma amargurada. Se Ana tivesse vivido depois dos Salmos, eu teria dito assim, ela conhecia esse versículo de Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, enquanto Ana orava, Deus mudou a situação de Ana. E quando ela disse: eu estou aqui orando porque a minha alma está amargurada e eu estou orando por um filho, aquele sacerdote usado por Deus disse: vai em paz e o Deus de Israel atenda a tua oração. Quando ela levantou do chão, a sua alma estava em paz. Ela saiu alegre, ela saiu com a certeza de que Deus havia ouvido o seu clamor, porque ela invocou o nome do Senhor. Um ano depois, ela estava com o filho no colo, agradecendo a Deus, porque quando nós o invocamos, Ele responde para nos dar livramento. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é uma promessa de Deus. Invoca-me no dia da angústia. Às vezes a angústia, irmão, ela é por causa não é uma angústia em si da alma, mas é por causa de uma doença física. Aí eu quero levar você para o livro de Isaías, lá no capítulo 38, tem a história do rei Ezequias. Ezequias era um rei que todo mundo conhece, já falei tantas vezes de Ezequias aqui. Ele era um homem bom, ele era um homem direito, ele fazia as coisas certas, ele procurava agradar a Deus, ele derrubou os altares de ídolos, ele restabeleceu o culto a Deus, ele procurou andar certinho. Governou, e um dia ele estava na sua casa, chega um profeta para ele com uma palavra dura, irmão. Chegou para Ezequias e disse: Ezequias, foi curto e grosso. Leia lá. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás, não viverás. Irmão, aquele homem pegou uma pancada. Primeiro porque ele sabia quem era o profeta, que não era qualquer um, era um homem de Deus. Era um homem de Deus que estava falando. Quando ele recebeu aquela palavra, ele ficou desestruturado. E aí ele virou para a parede e invocou o nome do Senhor. Irmãos, se nós soubéssemos desse segredo, que é invocar o nome do Senhor quando nós estamos em angústia, a palavra de Deus se cumpre, um princípio da existência do homem. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, diz o Senhor. Ezequias virou para a parede e chorou. Versículo 3 do capítulo 38, ele disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ana chorou. Ezequias também chorou. Irmãos, eu acho muito lindo esse relato, porque enquanto Isaías entregou o recado e virou para ir embora, ele não chegou na porta da cidade. E o Deus que foi invocado por Ezequias respondeu e o livrou na hora. Na hora veio a palavra do Senhor sobre Isaías. Ele disse para Isaías: volta, Isaías, e diz a meu servo que eu dou a ele mais 15 anos de vida. Aí Isaías voltou e entregou a palavra e Ezequias respirou, curado, aliviado, vencedor. Sabe por quê? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Às vezes a angústia vem porque há uma situação tão grave com quem nós amamos que nós nos sentimos desestruturados. Hoje pela manhã o pastor falava de Lázaro. Olhe para a história de Lázaro e das suas irmãs, Marta e Maria. Eu quero mostrar aos irmãos um cenário onde Lázaro era amigo de Jesus. Marta era amiga de Jesus, só que ela era uma amiga mais
de trabalho. Maria era amiga de Jesus, mas era uma amiga mais da presença do Senhor. Note, nós já falamos muito de Marta e Maria. Uma vez Jesus estava na casa dela, Marta, em vez de ficar com ele, ouvindo a palavra, vendo o milagre, ela estava tomando conta da casa, cuidando de louça, varrendo coisa e preparando comida. Maria, ao contrário, ela estava na presença do Senhor, lá ouvindo, aprendendo. Uma vez Jesus chegou na casa deles, estava ali comendo, vem Maria e derrama um vaso de perfume caríssimo nos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos. Maria era uma adoradora. Jesus chega, depois que Lázaro morre, ele chega. Você vê que Marta falou com ele, outros falaram com ele, muitos choravam. Mas quando a adoradora chegou para falar com ele, quando ela chegou para invocar, você vê que ele ficou tão compungido, tão sensibilizado, que ele diz a Bíblia, o único lugar onde nós temos escrito, que ele chorou com ela, porque ali Maria invocava o Deus eterno, e ele foi mostrar que com ele está a vida. Você encontra lá no versículo 32, foi quando Maria chegou. Quando ela o viu, ela lançou-se aos seus pés para o invocar, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na hora, Jesus ficou sensibilizado. Eu quero dizer a você que há muitos que choram, há muitos que estão necessitados, há muitos que até são amigos de Jesus, mas o mistério de Deus está para aqueles que estão em sua presença, para aqueles que estão na comunhão com Ele, para aqueles que se lançam aos seus pés, para aqueles que o invocam. E ali naquela hora que Maria se colocou na presença do Senhor, foi que o Senhor liberou a bênção da vida para aquele homem. Deus está procurando homens e mulheres que possam invocá-lo ainda nos dias de hoje, clamar por Ele, desejar a sua presença, se lançar aos seus pés. Maria fez isso, e os irmãos sabem da hora. 3 dias 4 dias já, aí ia para o 4º dia dele morto. Já o corpo apodrecendo. Já não havia nenhuma perspectiva. Jesus se põe na frente do túmulo e diz, Lázaro, vem para fora. E o homem saiu vivinho. E veio, e aquilo foi um impacto naquela região, que o nome do Senhor correu em todas as cidades. As pessoas vinham de longe olhar Lázaro vivo. O que eu quero dizer a você é que quando nós invocamos o nome do Senhor, o livramento dele vem até para situações que consideramos totalmente perdidas. Ele dá um jeito. Se nós invocamos, eu não estou falando de mim, é a palavra que está dizendo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus não está perguntando se o livramento é possível ou é impossível. Ele está dizendo que ele faz se você o invocar. E às vezes você invoca o Senhor porque você está em uma ameaça muito grande. Às vezes você está vivendo a sua vida normal, de repente alguém aponta armas para você. Alguém vem contra você. Alguém se posiciona para se opor a você. E às vezes você fica sem saber nem para onde ir. Mas eu quero dizer a você que se você invocar o nome do Senhor, Ele é poderoso para te livrar. Uma vez um rei de Israel chamado Josafá, reinava tudo bem, ganhou muitas guerras, era um homem próspero, o reino estava bom, ele temia a Deus. De repente surge uma notícia. Josafá, três tribos, 3 nações se juntaram e estão marchando para cima da cidade aqui, vão conquistar, vão matar todo mundo. Josafá, quando ouve aquilo, ele ficou numa situação terrível, porque o exército dele não era grande o suficiente. Não havia uma força militar capaz de fazer frente àquela união, aquela junção de exércitos inimigos. E a atitude de Josafá foi diferente do que na época se esperava. Ele não mandou
pedir socorro para o rei do Egito, que era comum. Não mandou pedir ajuda para o rei de Israel. Não mandou pedir ajuda para o rei da Assíria. Ele não fez nada daquilo. Quando aqueles homens vieram contra ele, ele foi buscar a face do Senhor, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor. E diz a Bíblia que ele chamou o povo e disse: vamos clamar. E aquele povo começou a orar, jejuar e clamar. E de repente o Senhor levanta um profeta assim no meio deles, como os irmãos estão aí. E o Senhor disse: olha, ouçam o que eu tenho a dizer. Nessa luta vocês não vão ter que pelejar. Ficai de pé e olhai a salvação de Deus. Irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, há livramento. Aí você vê na história o que acontece. O exército veio e se acampou num vale, e o exército de Israel se armaram da forma como eles podiam, e seguiram, iam atravessar um monte para descer para o vale e para a batalha. Só que Deus pôs no coração daquele rei, veja como Deus direciona, botou os levitas para cantar. Ao invés dele botar a tropa de elite do exército na frente, o BOPE, as forças especiais de Israel, não. Ele botou os levitas, ele botou adoradores, ele botou os homens da presença de Deus. Ele colocou aqueles que sabiam invocar o Senhor no louvor. Irmãos, vocês imaginam o que deve ter acontecido. Enquanto aqueles homens iam marchando ali, cantando na frente do exército, Deus agiu naquele meio daquele exército inimigo. A Bíblia diz que eles se levantaram uns contra os outros, se desentenderam e destruíram a si mesmos. Quando Israel chega no topo do monte, só vê o exército no chão. Passaram 3 dias para recolher os despojos daquele povo. Naquela época a pobreza era extrema, qualquer peça de roupa valia, qualquer sandália valia, qualquer pedaço de ouro valia. Então eram povos nômades que viviam saqueando. Naquele dia Deus operou um grande livramento. Mas Josafá já sabia do salmo, porque quem compôs esse salmo foi Asaf. Asaf foi um salmista que chefiou os cantores de Israel. E foi ele quem escreveu o Salmo 50, e ele disse lá: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Josafá sabia, invocou o Senhor e teve livramento. Sabe, irmãos, quando as ameaças vêm contra nós, às vezes Deus opera de tal forma que você não precisa nem levantar a mão. Porque o Senhor diz na sua palavra: invoca-me no dia da angústia. Se não fosse aquele filho de Sete, aquela geração que voltou a buscar e a invocar o nome do Senhor, nós não teríamos esses privilégios. Você quer saber por que é bom invocar o Senhor? A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que o invocam. Você vê lá no Salmo 145, 18, ele diz lá: pois perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quando você se dispõe a buscar Deus, Deus está lá para te dar a vitória. Quando você invoca o Senhor, responde. Veja o Salmo 91, 15, que a gente está acostumado a recitar. É difícil alguém aqui não saber decorar do Salmo 91, 15. Mas você já viu lá o que ele diz no Salmo 91, 15? Ele diz para você assim: quando ele me invocar, eu lhe responderei, diz o Senhor. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e ainda o honrarei. Irmãos, há um mistério, há um poder quando nós invocamos o nome do Senhor. E ainda há uma terceira coisa boa em invocar o nome do Senhor, porque o Senhor salva todos aqueles que o invocam. Em 3 lugares da Bíblia, o versículo de Joel, capítulo 2, versículo 32, é repetido. Ele diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há um mistério em eu me aproximar de Deus, em eu buscar a sua presença, em eu estar em comunhão com Ele. Se a gente entendesse a importância, nós íamos ver
Às vezes o nome de Sete, a geração de Sete, passa tão desapercebida lá no livro de Gênesis, mas o homem que teve uma visão, foi ele que ensinou o filho a invocar o nome do Senhor, a trazer de volta a presença de Deus para a vida daquela comunidade. Enquanto Caim escolheu o erro e o pecado, Sete escolheu invocar o nome do Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que foi da geração de Sete que veio Jesus. E é por causa daquele homem que se dispôs, numa época remota da nossa existência, ele se dispôs a invocar ao Senhor, para que hoje também eu e você pudéssemos estar aqui invocando o nome do Senhor. E você sabe onde é que as batalhas são travadas e vencidas? Onde você está na presença do Senhor, lá no quarto, quando Jesus diz, quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o Pai, que olha em secreto, te recompensará publicamente. Deus deixou para nós um benefício, algo tão maravilhoso, que não depende de exércitos, não depende de dinheiro, não depende de nada. Se você puder gemer de joelho no seu quarto, como Ana fez, Deus vai te dar o filho, Deus vai te dar a saúde, Deus vai te livrar, Deus vai te salvar, porque é isso que a palavra diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu não entendo como ainda tem pessoas hoje que são tão duras para Cristo, são tão duras para o Senhor, não querem vir a Ele, mas agora é o tempo. Buscai ao Senhor enquanto podemos achar. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê aos irmãos um coração que o invoque em verdade, que deseje a sua presença, que faça os irmãos orarem mais, se dedicarem mais, viverem mais, para que naquele dia você possa estar de pé diante do Senhor, salvo, como diz a palavra, para todo aquele que invoca, Ele traz salvação. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.